A paz do Senhor, meus queridos, eu sou o pastor Luciano Monteiro e vamos dar continuidade às nossas aulas de discipulado. Nós estamos estudando discipulado, essa é a lição de número 6, o novo mandamento. Nossa lição está baseada no texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 ao 34, e a nossa meditação aqui está baseada no texto do Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e o versículo 35, que diz assim, a nossa meditação: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e o versículo 35. O nosso tema está baseado em o novo mandamento. O texto do Evangelho de Marcos, capítulo 12, e os versículos 28 ao 34, você leia em casa. Desse contexto nós vamos extrair a nossa lição, ok? Um novo mandamento vos dou. Quando nós paramos para avaliar esse conteúdo, quando Jesus fala de um novo mandamento, o mestre ele se preocupou em transmitir este novo mandamento. E qual foi a necessidade? Nós vamos analisar aqui acerca de a necessidade da importância do decálogo, e não apenas para Israel, mas também para o mundo todo. Discutir o fato de a lei poder ser resumida em dois grandes mandamentos e considerar o novo nascimento a imitação de Cristo e a prática do novo mandamento, ok? O novo mandamento, o Senhor se preocupou em transmitir essa mensagem do novo mandamento. Por quê? Por que essa preocupação e por que houve essa necessidade desse novo mandamento? Nós vamos analisar nessa lição aqui, é muito interessante. Fique bem atento, ok? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso, se inscreva no meu canal. Quando nós analisamos acerca de um novo mandamento, quando falamos a palavra mandamento, isso lembra-nos o quê? Lembra-nos acerca de cumprir regras, cumprir mandamentos, né? E na sociedade, meu irmão, em que nós estamos vivendo, falar de regras, falar de cumprir regras, falar de mandamento, isso fere as pessoas, né? Porque a sociedade prega e o mundo ele caminha para o descumprimento. A grande realidade é isso, o descumprimento de qualquer tipo de regras. Então, é muito difícil hoje no mundo se falar sobre regras, ok? Porém, nós observamos aqui nessa lição que o Senhor Jesus, ele teve essa preocupação de estabelecer esse novo mandamento, né? E o homem sempre teve dificuldade de cumprir as regras, de cumprir as leis, de cumprir os mandamentos. Observamos que, no início, quando o Senhor escolheu Abraão e prometeu a Abraão que através dele ele estabeleceria uma grande nação, como ele fez, pediu para Abraão: olha para o céu, veja as estrelas, conta aí, a tua geração, a tua descendência, a tua semente será como as estrelas do céu, uma multidão de nações. Deus faz uma promessa a Abraão e ele estabeleceu uma regra para Abraão. E era muito simples. Qual que era? A circuncisão. Deus disse para Abraão assim: olha, Abraão, todo macho nascido na tua casa deverá ser
circuncidado. Então ali Deus estabelece a circuncisão. E era a única regra que Deus exigiu que o povo cumprisse. Era a circuncisão. Observe que era muito simples. Era cumprir a circuncisão. Pronto, a regra era essa. Observamos que, com o passar do tempo, as novas gerações, ocorreram muitas mudanças, a ponto do povo desconsiderar totalmente a prática da circuncisão. Quando nós observamos lá no livro de Josué, você já observa que o povo nem essa prática mais faziam, porque eles desconsideraram totalmente os mandamentos, ou o mandamento do Senhor. Porque a sociedade sempre teve a dificuldade de cumprir regras, ok? Então, nós observamos que, com o passar do tempo, o povo abandonou a prática da circuncisão. Então, Deus, através de Moisés, estabelece o decálogo, estabelece a lei, que são 613 regras, estatutos e mandamentos. Então, a partir dali, a partir do estabelecimento da lei, Deus mostra para o povo que agora ele queria fazer uma aliança e assumir um compromisso com um povo diferente, com um povo diferenciado, né? E a lei apontava para o povo aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que não deveria fazer, né? Porque desagradava ao Senhor. Porém, o conteúdo da lei, se nós analisarmos, era aproximar o homem de Deus, era ensinar o homem a amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Apesar de ter 613 regras, estatutos e mandamentos, né, aí, chamado de o Decálogo, nós observamos que o conceito principal ali era aproximar o homem de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, respeitar o próximo, amar ao próximo. Esse era o conceito da lei, ok? Contudo, nós observamos que, ao decorrer do tempo, o homem também sucumbiu perante as regras, estatutos e mandamentos da lei. Então, o homem passou a não mais obedecer e nem cumprir a lei. E o que aquela nação se tornou? Se tornou um legalismo total. Eles passaram a viver um legalismo total. Aquela coisa de aparência, você entende? Passaram a viver tão somente de aparência, viveram um legalismo, de modo que, desconsiderando todo o conceito da lei que o Senhor havia estabelecido. Então, não tinha mais sentido, não havia mais sentido a vida com Deus. A cultura judaica havia sido totalmente corrompida e havia se tornado legalista. Quando Cristo entra no cenário da história judaica, quando Deus se torna homem, se faz carne e vem habitar entre nós, entra no contexto judaico histórico, cultural, ele chegou num período em que aquela nação estava podre, a cultura estava totalmente desonrada. Todo o conceito que Deus havia estabelecido havia sido totalmente desconsiderado, desonrado. Então o Senhor, ele precisa cumprir a lei, e após cumprir a lei, ele deu a vida para isso, né? O Senhor, ele deu a vida para cumprir toda a lei. Então a Bíblia enfaticamente, ela mostra que o Senhor, ele cumpriu toda a lei. Então ele fez um esforço tal a ponto de ser conduzido à cruz do Calvário e morrer na cruz do Calvário, ok? Então, quando ele ressuscita ao terceiro dia, conforme a Bíblia nos relata, ele estabelece então uma nova aliança. Conforme nós lemos o texto, que traz a base do contexto desse estudo aqui, o Senhor, ele tão somente estabelece uma nova aliança. E ele diz assim: um novo mandamento vos dou. E esse novo mandamento vos dou
é que é a nova aliança nele, no seu próprio sangue. Em que está baseada essa nova aliança? Observamos, segundo o contexto bíblico, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Observe que o Senhor, ele não mudou, ele reduziu todo aquele contexto de regras e estatutos e mandamentos em duas coisas que, resumindo-se, era o que a lei já regia: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, a base desse novo mandamento que ele estabeleceu, com o seu próprio sangue, foi que você, que nós devemos ter um compromisso de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ok, meu irmão? Então aqui fica um resumo da nossa lição 6 de discipulado. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque nós estaremos postando outros vídeos para ajudar aí na sua vida espiritual, na sua caminhada em Cristo aí, você que está dando seus primeiros passos, né, para servir ao Senhor. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê um joinha aí no vídeo, se você gostou. Compartilhe para que outros novos convertidos também possam ter acesso a esse conteúdo, ok? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.